Olá, internauta! Estamos aqui na Web TV, na cobertura do 12º Congresso Mundial das Novas Comunidades. E comigo aqui está o Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom de Fortaleza. Bem-vindo, Moisés. Muito obrigado, e a minha saudação a todo mundo que está ligado na Web TV da Canção Nova. É uma alegria poder estar com você. Moisés, você como fundador da comunidade Shalom, eu gostaria que você explicasse para nós o que é ter o carisma de fundação de uma comunidade. Em primeiro lugar, ter um carisma de fundação de uma comunidade não é um título, não é também simplesmente uma função, é uma graça. É receber uma graça de Deus para ser mediador, para ser instrumento, para gerar um novo carisma na igreja. E muitas vezes um fundador, ele não sabe que ele é fundador. Ele vai descobrindo pelos frutos, pelo desenvolver da vida. Ele vai vivendo um segmento à pessoa de Jesus Cristo, vivendo o Evangelho com as marcas próprias daquele chamado que Deus lhe dá, e vai atraindo muitas pessoas para essa vivência. E quando ele percebe, ele está sendo gerado em um novo carisma. E ele está gerando pessoas num novo carisma. Por isso, ser fundador não é estar no escritório e escrever umas regras. É viver um chamado divino e transmitir este chamado aos outros. E nesse processo de fundação de comunidades, muitos grupos hoje se aventuram nessa experiência de começar uma nova comunidade, hein? Quais os cuidados básicos que esses grupos precisam ter? Em primeiro lugar, de ser uma iniciativa divina. Porque muitas vezes a gente tem bons planos, Sim. Tem bons projetos, mas às vezes esses bons planos e esses bons projetos não nasceram onde deveriam nascer, que é no coração de Deus. Às vezes a gente tem ideia de ter uma comunidade, mas é muito importante a gente examinar as nossas motivações mais profundas. Porque às vezes nós podemos ter motivações meramente humanas. O desejo de realizar um projeto, ou o desejo de projeção, ou um desejo de fazer algo bom, mas que não é fruto de uma intervenção e de uma inspiração de Deus. Uma comunidade, se ela não nasce como uma inspiração de Deus, ela corre o risco de ser uma torre de Babel, ou seja, terminar em um tremendo fracasso e divisão. Em segundo lugar, é muito importante começar do lugar certo, ou seja, quando a gente vai construir uma casa, a gente começa pelos alicerces, não pelo telhado. Eu vejo muitas vezes as pessoas constituindo comunidade, mesmo antes de todo um processo da ação da graça de Deus, já escrevendo regras, já alugando casas, já fazendo coisas antes de jogar, de construir, melhor dizendo, os alicerces. Então é vivendo em comunhão, é acolhendo a graça de Deus para depois dar os passos mais de constituir uma comunidade, depois de viver e escrever o que foi vivido. Então, pelo menos essas duas coisas são fundamentais. Examinar as motivações, ver que a comunidade é uma iniciativa divina e não humana, e deixar Deus conduzir os passos, não se antecipar ao projeto de Deus. Agora, Moisés, nós estamos aqui nesse contexto de TV por internet. O que você acha dessas novas tecnologias, como a Web TV, o mobile, tudo isso a favor da evangelização? Indispensável. Eu tenho a convicção que quando o Verbo se fez carne, o Verbo de Deus tomou, vamos dizer assim, penetrou em toda a realidade da vida humana. E então a graça de Deus pode penetrar em todas as atividades da vida humana. E penetrando de todas as atividades da vida humana, é indispensável que nós possamos anunciar o Evangelho por todos os meios, especialmente os meios mais modernos, os meios mais atuantes, os meios que falam o homem de hoje. O Evangelho precisa chegar numa linguagem própria e nos meios próprios ao homem de hoje. E a internet, todos nós sabemos, é a grande porta para os jovens e para o mundo moderno. Ou melhor dizendo, pós-moderno, né? Então, nós não entrarmos nesse meio, eu diria, não é simplesmente uma oportunidade. Seria um grave pecado de omissão. E uma urgência, uma necessidade, sermos instrumentos de Deus através da internet. Isso aí. Moisés, posso dizer que foi uma honra recebê-lo aqui na Web TV. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você, agradeço a Canção Nova e agradeço também a você, querido internauta, que está unido a nós através desta Web TV. Web TV Canção Nova
Tecnologia a serviço da evangelização.